Como criar planilhas mais bonitas no Excel? Se você já se perguntou como é possível melhorar a aparência das suas planilhas, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site excelwiz.com.br, e nesse vídeo eu vou te apresentar 10 dicas simples para deixar suas planilhas mais bonitas. Vamos nessa? Bom, quem trabalha com Excel diariamente sabe que não existe coisa mais estressante do que receber uma planilha mal formatada ou com excesso de informações, formatações confusas, entre outros aspectos que prejudicam a análise e o entendimento dos dados, não é? E se você tem um chefe ou um colega de trabalho que insiste em criar planilhas horríveis e te mandar por e-mail, então vale a pena compartilhar esse vídeo com ele. Afinal, quanto mais organizado for o layout de uma planilha, melhor será a sua análise, entendimento e talvez maiores serão os elogios que você vai receber. Então, sem mais delongas, vamos conferir 10 dicas simples para deixar suas planilhas mais bonitas no Excel. Dica número 1. Fuja das cores clichês. As cores do Excel são um dos principais recursos quando se trata de deixar suas planilhas mais bonitas. O grande problema é que a maioria dos usuários eles insistem em usar somente aquelas cores apresentadas no painel de cores, ou seja, as cores do tema, que convenhamos, geralmente não são nada agradáveis, principalmente na hora de combiná-las entre si. Em vez disso, ouse personalizar cores usando a sua criatividade. Para isso, acesse a guia de cores e vá até a opção Mais Cores, Personalizar. Use os ponteiros nas áreas de cores para escolher uma cor personalizada. E se você tem dificuldades para combinar cores corretamente, eu recomendo que você acesse o site ColorExa e encontre as melhores opções de combinações de cores para suas planilhas. Por exemplo, eu acessei o site e encontrei a cor com o código C9D50A. Agora observe que o próprio site apresenta alguns esquemas de combinação. Nesse caso, basta eu pegar o respectivo código RGB dessa cor e adicionar ela lá no meu Excel. Dica número 2. Oculte as linhas de grade. As linhas de grade são as linhas que aparecem ao redor das células e elas servem basicamente para distinguir uma célula da outra. No entanto, o simples fato de ocultá-la pode melhorar significativamente o visual da sua planilha. Para isso, basta acessar a guia Layout da página e desmarcar a caixa onde diz Exibir linhas de grade. Dica número 3. Limite o uso de fontes diferentes. Quando você estiver criando suas planilhas no Excel, verifique a quantidade de fontes diferentes que você pode estar usando. No geral, 2 estilos de fontes diferentes podem ajudar a diferenciar entre cabeçalhos e textos comuns. Porém, mais de 2 estilos podem até causar uma poluição visual e tirar o foco na hora de analisar os dados da sua planilha. Dica número 4. Cuidado ao usar as bordas. Quando você for usar o recurso de bordas no Excel, faça a si mesmo a seguinte pergunta: será que esse tipo de borda é adequado? Será que a minha planilha realmente precisa de bordas? As bordas são recursos muito úteis na hora de melhorar o visual das suas planilhas. Mas se você não souber usá-las adequadamente, você pode simplesmente tornar suas planilhas feias e visualmente poluídas. De maneira geral, se você for usar bordas em suas planilhas, tente seguir as seguintes dicas. 1. Crie bordas com cores além do preto automático. Use o esquema de cores mostrado na dica 1 para criar bordas mais atraentes. 2. Use bordas mais grossas apenas para separar informações mais importantes, como blocos de células e tabelas. 3. Use bordas mais estreitas dentro das tabelas para separar as células, ou seja, bordas mais grossas na parte externa, bordas mais finas na parte interna. 4. Você até pode usar bordas tracejadas, mas se tentar enfeitar o pavão, como diz o ditado, você corre o risco de deixar sua planilha feia, portanto, tenha cautela. 5. Ao usar bordas, procure aplicar também a dica 2, ou seja, oculte as linhas de grade para realçar ainda mais as informações da sua planilha com as bordas. E por fim, quando o assunto é bordas no Excel, lembre-se, menos é mais. Então, quanto mais limpo for o layout das suas bordas, melhor será. Dica número 5. Ajuste o tamanho das colunas. Outra dica que pode te ajudar a deixar suas planilhas mais bonitas é simplesmente ajustar o tamanho das suas colunas. Sim, isso de fato parece muito simples, mas muitos usuários ainda usam colunas estreitas para um determinado conteúdo de Excel.
e como resultado temos aquele famoso erro de jogo da velha ou dados cortados em colunas muito estreitas. Deste modo, para ajustar as colunas de acordo com o tamanho do texto, basta dar um duplo clique no cabeçalho da coluna, conforme mostra o exemplo. Dica número 6. Aposte na formatação condicional. Que tal formatar suas planilhas com uma determinada cor de acordo com o resultado mostrado? Com o recurso de formatação condicional, isso é possível e você pode destacar números negativos, valores repetidos, datas e muito mais. Lá no nosso site você pode encontrar diversos artigos sobre formatação condicional, vale a pena conferir. Dica número 7. Crie menus. Se você estiver trabalhando com uma planilha repleta de guias, pode ser interessante fazer uso de alguns menus. Essa simples dica pode render uma melhor navegabilidade e deixar a sua planilha ainda mais fácil de usar. Um bom exemplo de uso de menus no Excel é a nossa planilha de controle de estoque, que você está vendo aí na tela. Você pode criar os menus usando o hiperlink, com botões em forma geométrica, ou simplesmente utilizar os hiperlinks com textos comuns. Dica número 8. Congele painéis. Esse é um recurso muito interessante e que poucos usuários do Excel usam. Sabe quando você cria uma planilha muito extensa, tanto na horizontal quanto na vertical? Ou seja, quando essa planilha tem muitas linhas e muitas colunas, então você pode acabar sofrendo para identificar os dados, já que ao rolar o cursor para baixo ou para o lado, o título da sua planilha acaba sumindo. E para evitar isso, basta usar o recurso de congelar painéis para travar determinadas linhas, que ficarão sempre visíveis. Para isso, acesse a guia Exibição, Congelar Painéis e escolha a melhor opção para a sua necessidade. Lá no nosso site temos um artigo sobre esse assunto que vale a pena você conferir. Dica número 9. Pinte linhas alternadas. Outra dica que pode te ajudar na hora de deixar suas planilhas mais bonitas e mais fáceis de serem analisadas é o recurso de estilo de célula, onde é possível pintar linhas alternadas. Esse recurso ele é muito útil para facilitar a leitura dos dados em casos onde você tem uma planilha muito extensa. Deste modo, basta selecionar a sua tabela e acessar a guia Página Inicial, formatar como tabela e escolher a formatação ou criar uma nova. Observe que a planilha ela fica mais fácil de ser lida, ao contrário da formatação antiga, onde era até mesmo possível se perder em meio dos dados. Dica número 10. Salve suas formatações. Bom, depois de definir o layout da sua planilha, você pode salvar as configurações como um estilo de célula. Basta selecionar as células com a formatação que você deseja salvar e acessar a guia Página Inicial, Estilos de Células, Novo Estilo de Célula, escolher os recursos que você deseja salvar e dar um nome ao estilo novo. Agora, sempre que você precisar formatar suas planilhas, basta acessar a guia Página Inicial, Estilo de Células e escolher aquele estilo que você salvou. Ou seja, você vai ter uma economia de tempo muito grande utilizando o mesmo estilo sem precisar criá-lo do zero. Por fim, uma dica extra, use o bom senso. Se você chegou até aqui, já deve ter notado que não precisa ser nenhum especialista em Excel para conseguir criar planilhas mais bonitas. E se tem uma dica que eu posso te dar quando o assunto é criar planilhas mais bonitas, use o bom senso. Isso significa que planilhas mais bonitas não precisam ser repletas de cores, títulos grandes, bordas e tudo aquilo que você já sabe. Quanto mais limpo for o layout da sua planilha, melhor será a visualização dos dados, além de evitar a vista cansada e até mesmo o estresse. Eu recomendo também que você sempre esteja em busca de mais dicas como essa, pois o que pode ser bonito hoje, amanhã pode ser até um pouco desagradável. Portanto, é sempre bom estar atualizado nesses conceitos, mesmo quando o assunto é uma simples planilha de Excel. Bom, então essas foram as dicas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva em nosso canal também para conferir mais dicas de Excel. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas também possam estar conhecendo o nosso trabalho e aprendendo Excel com as nossas dicas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.